Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nossa edição de hoje vai analisar o chamado jornalismo fiteiro, cada vez mais presente no nosso dia a dia. A todo momento, fitas, dossiês e imagens de origem muitas vezes suspeitas ganham espaço em nossa mídia. Para debater esta questão, temos três convidados, todos jornalistas. A analista de política Maria Cristina Fernandes, o professor Vinícius Lima e o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Maurício Azedo. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador através de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. A edição desta semana da revista Newsweek apresenta Barack Obama como o primeiro presidente gay dos Estados Unidos. Este tipo de jornalismo seria chamado em inglês de Yellow Press, imprensa amarela, mas no Brasil é imprensa marrom. Qualquer que seja a cor escolhida para caracterizar a façanha da decadente Newsweek, ela dá uma ideia do grau de radicalismo político trazido pela extrema-direita religiosa americana. O semanário merecia um fim de carreira mais decente. A imprensa pode desempenhar um importante papel como auxiliar da Comissão da Verdade, recém-designada pela presidente Dilma Rousseff. Além de manter a sociedade informada sobre os trabalhos da comissão, nas coleções de jornais brasileiros há muita informação que merece ser resgatada mesmo no período pós-68, quando foi oficializada a censura. A imprensa é, por natureza, uma buscadora da verdade, parceira natural de todos os que se interessam em reavivar o passado. Os jornalistas mexicanos decretaram uma greve de notícias em protesto contra mais um assassinato de jornalista pelo narcoterrorismo. Com a morte do repórter René Horta, já são 5 as vítimas da violência dos traficantes contra a imprensa nos últimos 15 dias. Desde o ano 2000, foram 80 execuções com incríveis requintes de crueldade. A autocensura adotada pelos jornalistas mexicanos é um protesto, mas também é uma capitulação. Os narcoterroristas querem justamente o silêncio. Na semana que passou, o traço dos chargistas teve um alvo comum: a CPI do Cachoeira. Houve quem lembrasse a quantidade de nomes de políticos envolvidos e também aqueles que protestaram contra o fato das sessões serem secretas, desconfiando de que tudo possa terminar em pizza. Mas, como um todo, os chargistas concordam em um ponto: muita água ainda vai rolar nessa cachoeira. A mídia está discutindo intensamente o escândalo Cachoeira e, desta vez, excepcionalmente, incluiu na pauta o desempenho da própria mídia. A novidade acaba aqui, porque a tão esperada polêmica converteu-se num violento arranca-rabo político, prolongamento puro e simples da disputa partidária. Não é isso que mudará o comportamento da mídia diante do desvendamento de grandes escândalos. Há 14 anos, cada vez que as denúncias são convertidas em bombásticas manchetes, jogamos pela janela maravilhosas oportunidades para discutir os procedimentos do nosso jornalismo investigativo. O descaso tem uma explicação. Nossa mídia abomina ficar na berlinda, detesta ser analisada, prefere ser usada como mensageira de grupos geralmente mal intencionados, divulgando gravações clandestinas sem qualquer investigação anterior ou posterior. Com isso, desenvolveu-se entre nós o chamado jornalismo fiteiro, uma aberração
praticada por arapongas sem qualquer compromisso com as exigências de uma atividade tão importante para o aperfeiçoamento da sociedade. Felizmente, alguns analistas políticos começaram a preocupar-se com a promiscuidade entre esses espiões profissionais e as redações. Outros, no entanto, preferem manter-se dentro da velha militância partidária, forçando a convocação de jornalistas pela CPI. CPI são criadas para investigar o poder público. A imprensa, quarto poder, tem contas a prestar, muitas, mas não a um congresso como este. Entre os nomes que aparecem nas escutas da Polícia Federal está o jornalista Policarpo Júnior, um dos redatores-chefes da revista Veja. Policarpo é citado dezenas de vezes nos grampos e teria falado com Cachoeira em pelo menos 2 ocasiões. Toda vez que a imprensa investigativa tem uma denúncia, é evidentemente porque há um jogo de interesses por trás. O que a imprensa deve se preocupar? Em saber se aquela fita é verdadeira, se a gravação é verdadeira. Até porque é o seguinte, nesse jogo, quando você tem bandidos no meio, enfim, você não vai conseguir denúncias com Santos. Qualquer informação pode ser bem utilizada ou mal utilizada pelo jornalismo. Eu acho que o que é perigoso e não recomendável é que o jornalista faça uso apenas de uma gravação como sua única fonte. Eu acho que as informações que uma gravação fornece devem servir de base para um trabalho de investigação do jornalista, no qual ele vai confirmar ou desmentir as informações que estão naquela gravação por meio de apuração independente com outras fontes. A Carta Capital da semana passada comparou Roberto Tivita, presidente do Grupo Abril, a Rupert Murdoch, que comanda o conglomerado News Corporation. Murdoch é acusado de chantagem, grampos ilegais e tráfico de influência. De acordo com a Carta Capital, Cachoeira seria o informante de vários furos de reportagem de Veja. A imprensa não pode receber qualquer coisa e dar legitimidade, legalidade àquilo que chega. Precisa de um crivo muito forte, até para saber se é verdadeiro, quem são os personagens envolvidos e não cair em esparrela. Os jornais O Globo e Folha de São Paulo saíram em defesa da revista. Para o Globo, a postura da Carta Capital foi um tipo de retaliação a reportagens contra figuras ilustres do PT e uma tentativa de intimidar a imprensa profissional. A Folha ponderou que o movimento contra a Veja está sendo pautado por questões políticas. Em sua defesa, a Veja acusou petistas e aliados, como o senador Fernando Collor, de querer comprometer a credibilidade da imprensa e alegou que Policarpo agiu em busca da verdade. O jornalista sempre tem que se preocupar sobre quem é que está fornecendo a informação, com que motivação está fornecendo a informação, mas ele deve, acima de tudo, checar se a informação, primeiro, é de interesse público, segundo, se ela é uma informação que tem credibilidade, que é real, e terceiro, se ela pode ser confirmada com outras fontes, além de quem está fornecendo a gravação para ele. Se é assunto de interesse público, tem que ir para frente. Se é assunto privado, sem interesse público, eu penso que eu estarei incorrendo num crime porque não há interesse, né? Tudo que me cair nas mãos e tiver interesse público, eu vou publicar. Alguns integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito já articulam a convocação de Policarpo Júnior. Milhares de escutas gravadas pela Polícia Federal ainda nem foram transcritas e muitos novos fatos podem surgir. A suspeição lançada sobre o jornalista da Veja mostra o quanto é delicada a relação com Arapongas e o quão duvidoso pode ser o resultado da utilização de dossiês, gravações ou filmagens de fontes muitas vezes obscuras. No frigir dos ovos,
O papel da imprensa tem sido decisivo para mostrar quem é quem. As coisas, quando caem numa investigação da Polícia Federal ou mesmo numa investigação judicial, ficam lá escondidas anos e anos e anos. Então, a imprensa tem que ser corajosa e fazer a sua parte. Claro, sendo muito responsável para não cometer injustiças. A gente pode acabar incorrendo em temeridades quando essas operações da Polícia Federal vêm contaminadas. Aí você pega 2 picaretas arapongas que infestam a Polícia Federal via BIM, desde os primórdios da Operação Satyagraha, que é o Jairo e o Dadá, os 2 seguranças do Cachoeira que estão presos. Aí você fala, caramba, eu acreditei na Polícia Federal e, na verdade, ela estava contaminada por bandidos. A imprensa rodopia, porque ela é bipolar. Ela só vê o bem e o mal. Para o debate desta noite, temos 3 jornalistas convidados. Em São Paulo, a editora de política e colunista do jornal Valor Econômico, Maria Cristina Fernandes. Em Brasília, o jornalista, pesquisador e professor da UNB, Vinícius Lima. E aqui, ao meu lado, no Rio de Janeiro, o jornalista, advogado, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Maurício Azedo. E vamos começar com o Azedo, que é a autoridade maior aqui. Azedo, como é que você vê essa questão? Temos como resultado dessa polêmica, que já dura e vai durar muito mais ainda, né? Temos aí 2 questões. Uma é a questão dessa convocação, né, por alguns parlamentares, a vontade de convocar, manifestada por alguns parlamentares, convocar jornalistas para uma CPI, para depor. Então, um fato que eu me lembro é inédito, não é? E sendo que esses parlamentares são liderados por uma figura nobre do Collor de Mello, que caiu justamente por causa das denúncias da imprensa, né? E temos um outro caso aí, que é a promiscuidade de certas fontes jornalísticas com crimes, com corrupção, uma série com ilícitos, com malfeitoria. E essas são, ao meu ver, são as 2 questões principais sob o ângulo da imprensa. A parte de corrupção não é o nosso departamento. Como é que você vê isso? Bom, nós vemos com muita apreensão a tentativa de chamar jornalistas a deporem numa comissão parlamentar de inquérito, porque, na verdade, se trataria de uma iniciativa visando a intimidação do conjunto da imprensa e do conjunto dos jornalistas, atingindo tanto os veículos como os profissionais, que teriam de ser muito cautelosos e até recuar em sua atividade profissional para não se exporem ao vexame que será ou seria comparecer em uma comissão parlamentar de inquérito. Isso é muito grave e tem esse conteúdo de vindita que representa, na verdade, uma diminuição dos altos propósitos que devem motivar uma comissão parlamentar de inquérito, que é colocar um instrumento de investigação parlamentar a serviço de interesses pessoais de deputados e senadores e de todos aqueles que queiram fazer um ajuste de contas com os jornalistas e com os seus veículos. Então, essa é uma questão que a ABI vê com muita preocupação, assim como vê também com grande preocupação essa promiscuidade que se instala no exercício da atividade profissional, em que não se distingue com clareza quem é bandido e quem é mocinho. Porque, na verdade, há muitos jornalistas, muitos repórteres que estão utilizando os métodos dos criminosos para obter a informação e, com isso, se valorizar do ponto de vista profissional no âmbito de suas empresas. Esses 2 fenômenos são realmente altamente preocupantes. Maria Cristina Fernandes, você tem uma larga experiência, jovem, apesar de jovem, tem uma larga experiência como analista político, desde os tempos da Gazeta Mercantil. Como é que você vê esse momento? É diferente, não é? Aqui há uma diferença com relação às outras denúncias e outras CPIs que surgiram
mais ou menos na última década. Como é que você vê isso? Diniz, eu acho que é um momento propício para nós jornalistas debatermos, né, o jornalismo fiteiro, né, nossa relação com as fontes, a notícia que publicamos, o uso de grampos. Agora, definitivamente, eu acho que a CPI não é lugar para jornalista. Por que que isso começou a ser fomentado, né? Eu acho que é bom a gente também tentar situar. Esse debate floresceu no Congresso porque o Cachoeira detonou no início do governo Lula o esquema do mensalão, né, quando passou aquele vídeo com o suborno do assessor da Casa Civil, e a partir dali as denúncias foram crescendo e isso ocasionou no mais grave escândalo da era petista, né? E o Cachoeira aproveitou-se da sombra em que ele foi deixado pela imprensa, né? Por nós, ele nos alimentou com os grampos e aproveitou-se dessa sombra em que foi deixado para florescer uma rede clandestina de negócios e sem ser importunado. Agora, isso trata-se de uma omissão de nós, jornalistas, de não termos ido atrás dos interesses do Cachoeira e daqueles denunciantes do mensalão, né? É uma omissão, e omissão jornalística deve ser um tema de debate, né? Mas não de CPI. Eu acho que realmente não faz o menor sentido. Vinícius Lima, tem aí um dado que eu tenho a impressão de que uma questão, um ângulo que é agradável a você. É que, tudo bem, realmente jornalista não tem que depor, não pode ser convocado para uma assembleia, para uma CPI, porque onde estão políticos que os jornalistas têm que acompanhar, criticar e às vezes denunciar. Portanto, não é o lugar propício. Mas aonde que os jornalistas deveriam deveriam participar, prestar contas públicas? Será que esse é o momento para nós criarmos um organismo de autorregulação, não como a autorregulação antiga inglesa, mas a nova que está sendo proposta agora pelo Lord Justice Levinson na Inglaterra, que ele quer fazer um comitê de autorregulação mais ativo, onde o jornalista seja convocado, preste esclarecimentos, não apenas a outros jornalistas, mas representantes da sociedade. Essa é a proposta corrente na Inglaterra nesse momento. Como é que você vê essa questão, Vinícius? Diniz, eu vou ser uma nota dissonante em relação às opiniões que já foram apresentadas. E vou tomar o caso inglês como referência, embora saiba que são casos diferentes. Embora na situação brasileira nós não tenhamos ainda revelada a extensão exata do envolvimento, pelo menos de alguns setores da imprensa nacional, com a rede criminosa. Na Inglaterra, como você sabe, depois que o The Guardian tornou público, né, o comportamento, a prática jornalística daquele tabloide do grupo News Corporation, várias iniciativas de investigação foram iniciadas, né, na polícia, na Câmara dos Comuns, e uma comissão independente mandada instalar pelo primeiro-ministro, que é a Comissão Levinson, que você citou. O Murdoch e seus jornalistas foram chamados para depor não só na Comissão de Esporte, Mídia e Cultura da Câmara dos Comuns, como foram chamados e estão depondo ainda na Comissão Levinson, que é um inquérito judicial, né? Então, eu pessoalmente acho que o critério para se avaliar se um jornalista deve, ou um dono de empresa jornalística deve ou não comparecer numa comissão parlamentar de inquérito é o interesse público e o interesse da democracia. Se houver
indícios fortes, ou mesmo evidências, de que, em alguns casos, esses jornalistas ou empresários fazem parte de um esquema criminoso que precisa de ser esclarecido em benefício do interesse público, eu, pessoalmente, não vejo razão para não convocá-los. Agora, você tocou num ponto fundamental, que o problema, voltando à referência inglesa, a situação na Inglaterra provocou uma rediscussão ampla na sociedade como um todo, entre os empresários, jornalistas, políticos, da questão da regulação da mídia, não é? Como é de conhecimento geral. A Inglaterra ela é um exemplo, né, de um Estado que tem não só, de uma sociedade que tem não só um órgão oficial, que é o Ofcom, do próprio Estado, que regula as atividades na área de radiodifusão, e tem uma agência autorreguladora, que é a PCC, que em fevereiro desse ano se descontinuou, né, para ser reiniciada com poderes de interferência maiores. Então, eu acho que o momento é absolutamente propício para que se discuta essa questão no Brasil também, né? Vamos discuti-lo no próximo bloco e voltamos daqui a pouco.